Olá, meu nome é Denis Weber, sou jornalista do Instituto Federal de Rondônia. Estou aqui no Diálogos Videocast, mais um episódio, mais uma conversa inspiradora. E hoje eu trago a super convidada, a diretora de assuntos educacionais, Sônia Gravena. Sônia, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, que bom. Então, para começar, vamos ir lá para o passado. Eu quero que você lembre de como era a Sônia aluna. Como era a Sônia no ensino fundamental, no ensino médio? Ela já sonhava em ser professora ou já sonhava em trabalhar na área da educação? Não, essa decisão de o que fazer quando crescer veio um pouco mais tarde, mas eu era aquela estudante tímida, das primeiras carteiras, com um grupinho sempre muito preocupado com as notas, que não gostava da educação física, esse era o meu perfil de estudante. Mas a decisão de que profissão veio depois, veio assim, já no final do ensino médio, que eu decidi que a carreira de professora era algo que eu queria muito fazer, né, que eu queria muito trilhar. Inclusive, eu tentei deixar o ensino médio regular para fazer o magistério, que ainda tinha na minha época o magistério, mas minha mãe não deixou. Teve que ser a faculdade de pedagogia mesmo. E daí você fez a pedagogia onde? Na Unird de Paraná. De Paraná. E como foi esse percurso acadêmico, assim? Você se envolveu com pesquisa, com extensão? Conta pra gente um pouco como foi estudar, ser aluna de pedagogia. Então, eu já me apaixonei pela pedagogia desde o primeiro momento, mas eu não tive oportunidade de ampliar assim, a pesquisa, a extensão. Primeiro, por uma situação pessoal, de saúde, eu passei bastante situações de agravo da saúde durante o período da faculdade, e contei muito com a colaboração das minhas colegas de turma para que eu não desistisse e continuasse. Mas também por uma questão de estruturação, a Unird de Paraná estava muito recente, então eu tinha um quadro pessoal bem reduzido, então tudo começando, a gente não tinha muitas possibilidades, nem da pesquisa, nem da extensão, às vezes com professores, né, voluntários, às vezes sem professores, então foi um percurso assim, trilhado por quem tinha muita vontade mesmo de estar ali. E você seguiu na área da educação, né? Fiquei sabendo que você fez mestrado na área da educação, daí foi na Unira, já aqui em Porto Velho, né? Conta pra gente, daí você começou a fazer pesquisa de fato e tudo mais, né? Como que foi esse período para você? Então, saindo da faculdade, eu já passei no primeiro concurso para o Estado, né? E aí você chega no banco da escola, né, da vida, e vê que todos aqueles conhecimentos precisam ser aprofundados, não dá para a gente ficar só com aquilo que foi tratado na faculdade, né? Então, os desafios da carreira docente ali me fizeram buscar novas capacitações, novas formações, e em um determinado momento eu pensei assim, vai ter que ser um pouco mais profundo, vai ter que ser o mestrado. E aí a Unir aqui de Porto Velho já tinha um mestrado acadêmico em educação. Ali a gente experienciou de verdade a pesquisa, né, num amplo aspecto. Já estava começando a me envolver com a área da inclusão, minha pesquisa foi na área da inclusão e eu consegui realmente aplicar na minha atuação. E depois do doutorado, você deu prosseguimento nessa linha ou você já foi para outra linha de pesquisa, assim? Foi em educação também, né? Foi. Não, eu dei prosseguimento. Eu iniciei na área da inclusão ainda no Estado, né? Uhum. O primeiro desafio em sala de aula com o primeiro estudante, eu me deparei com a situação de que os conhecimentos que eu tinha não eram suficientes para me atender o aluno, eu comecei a buscar formações e formações, e a pesquisa do mestrado veio para responder algumas dessas angústias, e aí logo eu entrei para o IFRO. No segundo ano, antes de finalizar o mestrado, eu passei no concurso do IFRO, vim para Porto Velho, porque Isso que ano, mais ou menos? 2013, eu passei no 2013. concurso do IFRO de 2013, Uhum. Assumi aqui no campus Zona Norte e finalizei o mestrado. Como pedagoga mesmo. Como pedagoga. E aqui no IFRO, a área da inclusão era bastante inicial, a gente não tinha os estudantes do ensino médio chegando, os estudantes com deficiência chegando no ensino médio, né? Então, a gente percebia que o Estado estava um pouco até à frente nessas questões. Então, eu dei uma pausa nessa área
E aí, quando o Instituto ofertou um Dinter, né, em parceria com a Unesp, já em 2018, ou seja, tinha 5 anos que eu tinha terminado o mestrado, eu continuei na mesma linha, na linha de inclusão, mas aí pensando já voltada para a educação técnica, tecnológica, o que o estudante com deficiência pensa e por que ele busca a educação profissionalizante, né? Então, assim, a gente já percebia que a inclusão tinha aprofundado, tinha sido um pouquinho mais difundida dentro do Instituto, né? Mais estruturada, sistematizada. Assim como outras áreas, é uma área que sempre evolui, sempre está exigindo da gente muitos estudos, muitas pesquisas, né, muitas ações de extensão, né, e é assim, a importância da inclusão tipo, hoje é central quando a gente fala em educação, né, quando a gente fala em transformar a vida das pessoas, é de fato incluir todo mundo nesse diálogo, nesse crescer junto, né. E eu gostaria que você falasse também sobre essas ações, daí, tipo, o que você levava com relação ao teu estudo ali da inclusão para as suas práticas dentro do Instituto, seja no campus Zona Norte ou no campus de Paraná? Então, no doutorado eu já estava no campus de Paraná, e ali eu já estava atuando dentro da coordenação de assistência ao educando no campus de Paraná. Então, o meu contato com os estudantes era diário, né? E partiu dessa angústia, inclusive, né, o órgão, né, o setor que trabalha com a inclusão dentro do Instituto é o NAPNE. Então, eu, como membro do NAPNE também, já sentia que os nossos alunos precisavam de algo além, e a partir dessa problemática vivenciada, é que eu fui buscar a pesquisa. Então, eu sempre trazia todo esse conhecimento acumulado da pesquisa, né, dessa parte da ciência, para a prática. De que maneira? De que maneira que os professores conseguem perceber essa inclusão, não como algo a ser cumprido, mas como algo a ser conquistado, né? Essa conquista de fato de que a gente tenha uma educação que pense para todos, que não pense assim, eu vou executar para esse, para aquele, não, mas para todos. Então, isso a gente só consegue através de aliar, né? Teoria, prática, pesquisa, dia a dia da sala de aula, né? Então, foi bem importante. Que não seja uma ação pontual, que seja cotidiana, Cotidiano. né? Sempre evoluindo para oferecer um serviço de qualidade para a população, que é o que a gente sempre tenta e a gente consegue também, né? Porque é uma instituição pública, gratuita e de qualidade, né? E as pessoas às vezes não associam a qualidade a algo público, né? Tanto que muitas vezes as pessoas perguntam, mas o IFRO é de graça? Estudar no IFRA é de graça, né? Eu dou muita risada, assim, quando as pessoas perguntam nas redes sociais, né? Gente, é de graça. Mas, assim, eu acho que brota uma dúvida, né? Nossa, como que uma estrutura dessa, né? Com tantas coisas boas, que muitas vezes leva os alunos lá para estudar lá fora, né? Leva para fazer intercâmbio, ou leva para um evento no Nordeste, no Sudeste, né? Por exemplo, na Campus Party, que é em São Paulo e tal, né? Eles muitas vezes não conseguem associar, e a gente tem isso dentro da instituição, né? E, seguindo para o nosso segundo bloco, eu queria que você falasse um pouco mais o que a diretoria de assuntos estudantis faz dentro da instituição, né? Ela está dentro da pró-reitoria de ensino, né? E ela tem coordenações, e assim, qual que é a função da diretoria, assim, em termos simples, né? Eu acho que nada não é simples, né? Mas para que as pessoas entendam o que a gente faz na diretoria de assuntos estudantis. Tá. A diretoria de assuntos estudantis, ela trabalha para coordenar, para promover, para ampliar as condições de acesso, permanência e êxito do estudante. Né? Então, vai coordenar ali todas as políticas e os programas de assistência estudantil. O que a gente pode chamar de assistência estudantil? Quais são as condições sociais do estudante que adentra o Instituto? Quais são as condições de saúde desses estudantes que nos procuram para a sua formação? Então, esse olhar múltiplo para o nosso estudante é realizado pelas equipes de assistência estudantil. Cada campus tem a sua equipe e a diretoria que então está para pensar em todos esses programas, em todas essas políticas para serem executadas nos campos, nessas esferas, saúde, social, pedagógica, né? Por isso dentro da pró-reitoria de ensino. Aí dentro da diretoria a gente tem um departamento
A gente utiliza a sigla DIT, que é Departamento de Inclusão e Diversidade. Esse departamento, ele coordena 3 principais núcleos de atuação, que seria o núcleo de inclusão, que são os NAPNs, e aí esse núcleo específico também tem uma coordenação, que é a CAIN, Coordenações de Ações Inclusivas, então, assim, voltada para a inclusão de pessoas com necessidades educativas específicas, aí não é só a pessoa com deficiência, é qualquer outro tipo de necessidade, e as questões de gênero e diversidade, né, que aí o Instituto está nesse aspecto ainda iniciando, né, que são as criações dos núcleos de gênero, que a gente chama de NUGEDs, né, e alguns campos já têm esses núcleos, e os núcleos de NEABI, né, que é de estudos sobre as questões afro-brasileiras e indígenas, né, então os NEABIs a gente já tem um corpo maior, né, mais campos que já estão com os núcleos formados, em atuação, com trabalhos bem importantes na área de letramento racial, né, de educação antirracista, e também temos uma coordenação de assistência estudantil. A coordenação de assistência estudantil está mais voltada para a área social mesmo, socioeconomicamente. Então, assim, pensa nos programas realmente de pagamento de bolsas, de auxílios aos estudantes, ou de outras situações que envolvem essa área mais social. Então, são esses 3 principais eixos aí que a diretoria vai trabalhar. Muito trabalho, né? Bastante. Muito trabalho. Você falou sobre as questões do NAPNE, né? Eu vejo que eles são muito atuantes, assim, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe informações para produzir notícias, né? Sobre as ações que são desenvolvidas no NAPNE, né? Porque eu acho que é pensar a educação como um princípio básico para todo mundo, né? Para todo mundo mesmo, né? E eu fico encantada toda vez que vem alguma notícia sobre a aquisição, por exemplo, de uma impressora em braille, ou sobre uma atividade específica voltada para determinadas questões, né? Eu fico muito feliz, assim, muito contemplado, porque ainda é um processo, né? A gente deveria ter mais ações, né? Mas a gente está conseguindo, caminhando, conseguindo fazer com o que dá para fazer naquele momento, né? E aí eu te lanço uma pergunta sobre o que está planejado dentro da DAI, né? Para os próximos meses, para o próximo ano, né? Quais as ações primordiais que a gente pode elencar? Tá, para 2024, né, falando um pouquinho mais presente, então, como nós estamos iniciando o ano, a gente está finalizando, né, essa semana, a publicação e seleção de bolsistas para atuar num programa de educação emocional e saúde estudantil. Então, essa é uma das áreas de preocupação do atendimento das equipes de assistência estudantil nos campos. Então, para ampliar essa ação dos servidores dentro das equipes de assistência estudantil, a gente tem um programa que pensa assim, um pouco mais profundamente, um pouco mais amplo, essa questão da saúde emocional, né? Então, a gente pensa assim, que não é uma questão de tratar a saúde quando ela tem um agravo já, mas principalmente de prevenir. Né? Então, a prevenção vem com esse programa de educação, educar as emoções, pensar as emoções num momento tão delicado da vida que é a adolescência, ou quando nós estamos na graduação, já que o IFRO também atende, né, o público da graduação, que é um momento onde você está se dividindo entre trabalho e início de carreira e tudo. Então, assim, esse programa é muito importante para a diretoria, é o programa de educação emocional, é uma ação, né, que já está indo para o 2º ano, e a gente tem perspectivas bacanas nesse cenário. Já há algum tempo, voltando a esse assunto do NAPNE que você colocou, a gente tem a contratação de uma empresa terceirizada para apoio à pessoa, né, com alguma deficiência. Então, essa é uma ação assim, ampla da diretoria também, dar esse suporte para os campos nessa questão da contratação, porque a gente tem um número crescente de estudantes chegando ao seu ensino médio, às suas graduações, com alguma necessidade de apoio diferenciado, e isso me deixa
feliz, é uma conquista muito importante, como você estava colocando, é um processo social, não é só do IFRO, né? A gente tem um processo social aí aliado a como a educação hoje vê e entende e processa a inclusão educacional. Então, essa é uma ação importante. Uhum. A gente tem também alguns editais daí dentro da DEID, que são de bolsas para estudantes indígenas e quilombolas dos cursos técnicos, né? Então, assim, as ações afirmativas que a gente tem no processo seletivo, né, nos convidam a ter um olhar diferenciado para esse público, né? As necessidades são diferenciadas. Então, a gente lança esses editais para que a gente possa conhecer esses estudantes e apoiar eles na escolha de buscar o instituto para sua formação. E, assim, são muitas as ações, né, principalmente de formação das equipes de assistência estudantil, de coordenar e assessorar todos esses programas que são lançados, todas as unidades lançam no início do ano, editais de auxílio estudantil, e é a diretoria que está ali auxiliando a monitorar no sistema, né, montar esses editais nos sistemas, chegar até os alunos. Então, essas são as ações, talvez, principais. E a gente também trabalha junto com as lideranças estudantis, é algo que é bastante importante para o Instituto, né, movimentar, estimular que os estudantes se organizem, que eles tenham voz, que eles tenham vez dentro da gestão. Então, assim, nós já realizamos 7 encontros de líderes, então o ano passado foi o 7º líder, e esse Colorado, que eu Colorado tava. foi um grande desafio, que eu já estava na diretoria. E então, assim, a gente tem uma central de líderes, onde a gente conversa bastante com os líderes, quais são as necessidades que eles apresentam, com reuniões, né, a próxima reunião já marcada agora, primeira quinzena de março. Então, são as ações que a gente acredita que possa dar condições dos nossos estudantes permanecerem no Instituto. Até porque a gente não ensina, não educa só para o mundo do trabalho, mas para a cidadania, né? Então, acho que é primordial a gente estimular, fomentar essas questões de liderança e tudo mais, né? E voltando nessa questão das bolsas permanência, é muito importante entrar no Instituto, mas é muito importante se manter, né, dentro do Instituto, né? Como que eu vou estudar se eu não tenho onde morar, se eu não tenho onde comer, ou o que comer, né, se eu não estou com a cabeça funcionando de uma forma legal para eu poder absorver aquele conteúdo, né? E a gente vê que o Instituto Federal, ele dá todo esse suporte, né, através desses programas, através desses projetos e tudo mais, né? E eu gostaria de entrar no terceiro bloco agora, no quadro Caminhos Trilhados. No Caminhos Trilhados, a gente pede para o convidado, a convidada, no caso a Sônia Gravena, trazer 2 fotos ou mais, ou uma foto, para mostrar um pouco da trajetória dela, em especial o começo da trajetória. A Sônia selecionou as seguintes imagens. Sônia, o que essas imagens representam para você? Eu gostaria que você comentasse quais eram os seus sonhos, as suas metas quando você entrou na instituição. Essas fotos trazem o início da carreira no Instituto, né? Aí de Nalva, Joelma, David, colegas de profissão e de campus, né, ali na Zona Norte, quando eu iniciei aqui no Instituto, há 10 anos e alguns meses atrás. Então, foi uma equipe muito importante, que a gente aprendeu juntos, o campus Zona Norte estava iniciando, né, então a gente foi construindo tudo que tinha ali, todos os nossos projetos pessoais e principalmente o próprio campus, né. Então, é uma equipe, assim, que tem um carinho muito grande, e sempre que vou lá, procuro rever cada um deles, porque a gente, de fato, foi aprendendo juntos e construiu bastante coisa, né. Então, hoje, na época, eu estava na supervisão, né, então, hoje a gente consegue perceber que cada um foi se movimentando dentro do Instituto, todos crescendo nas suas áreas. Então, foram os meus caminhos trilhados. Ali eu comecei, né, com essa equipe maravilhosa, alguns já em outros institutos, mas a grande maioria aqui.
e eu tenho muita saudade, por isso selecionado essas fotos. É um lugar onde eu realmente aprendi aqui no Instituto. E assim, o que mudou nesse decorrer, assim, de mais de uma década, né, como você falou, o que que te surpreendeu nessa sua trajetória profissional dentro do Instituto Federal de Rondônia? Então, eu acho que eu não tinha essa pretensão toda de capacitação, de formação, né. Eu cheguei já finalizando o mestrado no instituto e eu pensava que eu estava formada, eu estava realmente formada para a profissão da docência ou da supervisão educacional ou da orientação educacional. E eu percebi uma gama de oportunidades para continuar a minha formação. Então, lá no Zona Norte, eu comecei com formação de professores, com formação continuada, com o programa Mediotech, que trabalhava na formação de servidores da rede estadual, nessa parceria. Então, assim, essas oportunidades que surgiram para mim, né, enquanto pessoa, mas na questão profissional, me capacitar e me continuar sempre buscando, foram incríveis. E aí veio o doutorado, e aí veio esse carinho especial pela área da assistência estudantil, pela área da inclusão. Então, isso eu acho que eu não pensava, foi uma grande conquista que eu vejo que o Instituto me trouxe. E assim, levando mais para o lado pessoal, como que você administra seu tempo, né? Porque tem vida pessoal, tem vida profissional, e às vezes a profissional acaba passando um pouquinho em cima da vida pessoal, né? Como que você faz para administrar seu tempo, né? E também entendendo que, como mulher, você às vezes tem outras questões também, né? Que a sociedade lhe impõe, né? Como que você faz isso no seu dia a dia? Então, hoje está um pouco mais fácil, eu poderia dizer, porque as minhas filhas estão grandes, cuidando das suas vidas, né, mas ali na época da foto, onde eu estava começando no instituto, elas eram todas pequenas, na primeira infância, né, minha filha mais nova tinha 3 aninhos, 4 aninhos, então, assim, foi um grande desafio, né, um grande desafio ser mãe, e ser profissional e ainda escolhi ser estudante ao mesmo tempo, né. Mas, é possível, né, eu sempre tive muito apoio delas para estudar, para estar trabalhando, e do meu esposo, mas hoje em dia elas estão maiores e eu vejo que valeu a pena, tanto para elas poderem se inspirar em serem mulheres que vão conquistar aquilo que quiserem, que puderem, né, que elas podem conquistar o que quiserem. Então, foi bem importante eu não abdicar de ser profissional, de ser pesquisadora e de continuar a minha vida mesmo sendo mãe. Consegui conciliar. Fácil não é, né, mas hoje elas estão maiores, hoje elas já não me demandam tanto, e aí a gente consegue se dedicar a esse cargo de diretoria, nesse momento, por exemplo, exige um tempo, né, maior. Então hoje é possível por isso, porque elas estão já cuidando da vidinha delas. E elas receberam um ótimo exemplo, né, até para serem independentes, correrem atrás, dos planos, dos projetos, das ambições delas, né, e isso é muito importante, né. E a gente tem que pensar também que é um esforço coletivo, não é só seu individual, é Familiar, né? familiar, né, para a gente dar certo, né, em determinada área, em determinada profissão, né. Eu vejo isso muito também na minha vida pessoal, né, o quanto de esforço os meus pais investiram na minha educação, na minha saúde, para eu chegar onde estou, para ser a pessoa que eu sou, né, e para reconhecer isso também, né, quando a gente tem esse diálogo, né, que é o que a gente está tendo aqui, né, quando a gente tem esse diálogo em casa, né, diálogo no meio social, a gente consegue muita coisa, né, a gente consegue ir além, né. Falar em além, o que que você projeta para o seu futuro enquanto servidora do Instituto Federal de Rondônia, e também o que que você pensa de futuro para o Instituto Federal de Rondônia? Nossa, uma pergunta Bem interessante, capciosa, né? bem. Então, para mim, eu espero, assim, conseguir continuar contribuindo, sabe. Hoje, principalmente aqui na diretoria, eu conversando com a diretora do campus, né, onde eu trabalhei nos últimos anos, o quanto a gente amplia a visão da instituição, estando, olhando para todos os campos e não só para a minha unidade, né. Então hoje eu tenho uma visão bem mais ampla do que o instituto faz e de como contribuir, então eu espero que, voltando para o meu campus em algum momento, a partir das outras experiências que eu possa ter em outros setores, que eu consiga
aplicar tudo que eu estou vivenciando e proporcionar. Então, se eu for pensar assim, o que eu projeto como um sonho para o Instituto, que eu realmente consiga dar de retorno para esses estudantes, consiga realmente proporcionar para todos que procuram o IFRO uma educação de qualidade, uma educação que contemple aquilo que eu tenho por objetivo, como foi na minha vida profissional, né? Então, assim, através dos meus estudos, desse investimento familiar, claro, mas da minha busca na instituição pública, eu fiz faculdade na universidade pública, graduação, pós-graduação, então, assim, que isso consiga alcançar cada vez mais pessoas. Esse é o meu grande objetivo profissional e eu gostaria de contribuir para a instituição se ampliar nesse sentido, né? Para que sempre quem escolha estar aqui possa estar da melhor maneira e possa usufruir o máximo e ter a sua vida transformada, né? Pela educação. Aí o IFRO agradece o seu empenho, né, a sua dedicação, né, queira ou não, nós somos a instituição, né, nós que fazemos essa grande instituição, que é o Instituto Federal de Rondônia, que está presente aí em 10 unidades presenciais, mais a reitoria aqui na capital, né, levando a educação profissional e tecnológica para vários lugares, não só aqui em Rondônia também, para vários outros estados também, por conta da nossa educação à distância, né, ter essa capilaridade, né, esse alcance tão grande, né. Bom, mas agora a gente vai adiantar um pouco a coisa, a gente vai para o nosso quadro bate-bola, jogo rápido, é isso? O clichê de todas as entrevistas, né? Eu vou falar uma palavra e você vai... Eu vou falar uma palavra pergunta, e você vai dar uma resposta seca, assim, tá bom? Tá. Bora começar? Bora. Bom, uma pessoa. Vou falar 3. Meu marido e minhas 2 filhas. Um livro. O livro que mais me marcou, Perdoa. O que eu li por último e gostei bastante, a biografia da Michelle Obama. É ótima mesmo. Um filme. Os que me inspiraram na carreira, né? Escritores da Liberdade. O cinema é algo que eu gosto muito. O Sorriso de Mona Lisa, e aí vai. E um dia para você reviver. O nascimento da minha primeira filha. E um dia para você esquecer. Já esqueci. Já esqueceu? Já. Uma conquista. Ser servidora do IFRO é algo muito importante para mim. Que bacana. Um desafio? Um desafio. Essa diretoria, estar num cargo de gestão, talvez não era algo que estivesse nos meus planos agora, então é um grande desafio. Agora um medo. Barato. De novo, barato. De novo. E um sonho? Eu acho que o meu maior sonho foi realizado, que foi a maternidade. Sem dúvida, quando eu volto aos tempos de criança, o que eu sempre sonhei foi ser mãe. Então, meu maior sonho está realizado. E o IFRO para você é? Uma grande oportunidade para transformar vidas, para transformar a nossa sociedade, para oportunizar aquilo que a gente sonha, né? Que é um mundo melhor para os nossos filhos. Tipo assim, oportunizou para mim também, enquanto servidor, para você, para tantas outras pessoas, né, que ingressam nessa instituição tão grandiosa, tão cheia de oportunidades, né. Bom, o nosso papo, ele já está chegando ao fim, né, se eu pudesse, ficaria mais tempo conversando, porque é sempre bom conversar sobre educação, sobre inclusão e outros temas, sobre cidadania, sobre o poder estudantil, né, mas... Infelizmente, nosso papo está chegando ao fim, né? E eu gostaria que você fizesse as suas considerações, desse um recado, né, para os nossos estudantes, para os nossos servidores, sobre a diretoria de assuntos estudantis. Tá certo. Agradecer vocês pela oportunidade e principalmente convidar todos os estudantes que já estão no IFRA a conhecer um pouquinho da assistência estudantil, conhecer um pouquinho dentro do seu campus, ou vai ser CAED, que é a Coordenação de Assistência ao Educando, ou vai ser DEPAI, o Departamento de Assistência ao Educando, o que o Instituto pode auxiliar em qualquer situação que você esteja vivenciando, e convidar aqueles que ainda não estejam no IFRA a estar conosco por uma educação, pensando, né, na sua formação, na sua educação, que realmente a gente tem cursos muito bacanas e oportunidades incríveis para você se desenvolver.
Então, a diretoria de assuntos estudantis trabalha incansavelmente nesse sentido. Ah, que maravilha. Muito obrigado, Sônia. Foi maravilhoso esse papo. Espero que você retorne, que a gente possa conversar outros assuntos também. E eu vou me despedindo, né, desse episódio. Se você gostou, compartilha, comente, curta. Você pode acessar esse vídeo e outros no nosso canal no YouTube e também cortes no Instagram e no TikTok. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, lá vai ter muita informação sobre cursos, sobre capacitações, sobre as ações do Instituto Federal de Rondônia. E eu me despeço com uma palavra assim: o IFRO é uma o IFRO é uma instituição que promove a educação que transforma e ela pode transformar a sua vida. Até mais!